Fala galera, boa noite a todos. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos, e estou vindo corrigir mais um simulado. Esse é o nosso 27º simulado. Toda semana eu pego as questões do último domingo, preparo o materialzinho, coloco na link da minha bio no Instagram. Sigam-me no Instagram, é @prof.renatodacosta. E aí, toda quarta-feira à noite, eu faço uma live corrigindo essas 10 questões. Excepcionalmente, essa semana eu não consegui fazer a live, e aí estou trazendo um vídeo no YouTube e vou deixar disponível para que o pessoal possa corrigir as questões do dia 15 de março. Final de semana passado, tivemos provas do ISS Contagem e provas de Araguaína. Então, eu pego as 10 questões que eu acho que são mais interessantes para a gente trabalhar a nível de noções de informática e coloco como um simulado, porque ninguém conhece as questões mesmo. Elas ocorreram domingo, ainda não estão nos sites de questões para o pessoal fazer, então eu considero isso como um simulado e a gente corrige aí item por item em no máximo 1 hora em uma live no Instagram, beleza? Então, vamos lá, galera. Primeira questão. Vamos colocar aqui a canetinha para eu poder ir corrigindo. Vamos lá, primeira questão. O recurso histórico de arquivos do Windows 10 permite realizar cópias de segurança, backup de arquivos. Considerando que esse recurso esteja ativado, uma maneira correta de exibir as versões anteriores de um arquivo utilizando o explorador de arquivos é clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e em seguida clicar em... Pessoal, observem aí. Vamos, na prática, aproveitar que a gente está no YouTube com uma mesa, né? Vamos, na prática, acessar um arquivo que eu armazeno do OneDrive e que o Office 2016 já vai automaticamente salvando várias versões. Então eu tenho a opção de restaurar versões anteriores. Observem aí. Restaurar versões anteriores. Então, se aquele arquivo tiver versões anteriores, é possível eu restaurar uma dessas versões. Vamos pegar outro arquivo aqui. Botão direito, restaurar versões anteriores. Ele está me dizendo que não há versões anteriores disponíveis. Mas seria possível sim que tivesse. Botão direito, restaurar versões anteriores. Ok? Então, gabarito aí da primeira questão, letra E, restaurar versões anteriores. Vamos para a próxima questão, número 2. Avalie as afirmações a seguir a respeito da utilização de estilos do Microsoft Word 2016. Lembrando que um estilo é um conjunto de formatos. Lá dentro da guia página inicial, a gente tem 5 grupos. Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. No grupo estilos, a gente tem estilos pré-definidos. O mesmo estilo pode ser aplicado a diferentes parágrafos? Sim. Eu posso ter, por exemplo, uma citação. A citação pode ocorrer em várias partes do texto e eu vou ter que aplicar aquele estilo em várias partes diferentes. Então, o item 1 é verdadeiro. Se eu sei que o item 1 é verdadeiro, esse tipo de questão já me permite eliminar a letra C e a letra D. Vejam o item 2. O Microsoft Word permite que o usuário crie seus próprios estilos? Sim. Lá em setinha no canto inferior direito do grupo, que é o inicializador de caixa de diálogo, eu posso acessar o painel de estilos e criar um novo estilo. Existe essa opção disponível, criar um novo estilo. O item 2, então, é verdadeiro. Item 2, verdadeiro.
Se o item 2 é verdadeiro, eu eliminei a letra B. Consequentemente, pelas alternativas, a resposta só pode ser a A ou a E. O item 3 tem que ser falso. O tipo de estilo caractere não existe. É lógico que eu sei o que é um caractere, mas não existe esse nome dentre os tipos de estilo pré-definidos. Olha aí. Normal, título 1, título 2, parágrafo, citação. Agora, o tipo de estilo parágrafo afeta a aparência do texto, incluindo o tamanho da fonte e espaçamento entre linhas? Não existe um tipo de estilo parágrafo. Um estilo é um conjunto de formatos. Então, quando eu acesso um estilo, eu vou poder alterar fonte, parágrafo, tabulação, idioma, quadro, borda, numeração, teclas de atalho e efeitos de texto. Estes são os recursos que eu vou poder configurar e associar a um estilo. Um estilo pode conter tipo de fonte, formatação de fonte, parágrafo, tabulação, idioma, quadro, borda, numeração, teclas de atalho e efeito de texto. Então, o 4 é verdadeiro, o gabarito é letra E. Lembrando que, até então, questão número 1, letra E. Questão número 2, letra E. Vamos para a questão número 3. Um usuário utilizando o Windows 10 em seu computador abriu a caixa de diálogo Propriedades da lixeira, clicando com o botão direito do mouse sobre a lixeira na área de trabalho. A esse respeito, é correto afirmar que essa caixa de diálogo permite ao usuário modificar o ícone da lixeira ou não? Renomear os arquivos da lixeira também não. Até porque são lixo. Para que você vai renomear? Limitar a quantidade de espaço ocupado pela lixeira. Opa, essa é verdade. A lixeira tem um tamanho padrão. Qual é o tamanho padrão no Windows 10? No Windows 10, o tamanho padrão é 10% dos primeiros 40 GB mais 5% do excedente. Isso pode cair em prova. Por exemplo, se eu tenho um SSD de 240 GB, o tamanho da lixeira vai ser 5% de 40 mais 10% do que excede 40. Se ele tem 240, tem 200 excedentes. Logo vai ser 5% de 40, que é 2, e 10% de 200, que é 20. Essa lixeira vai ter 22 GB. Agora, se eu quiser zerar a quantidade de espaço da lixeira, se eu quiser aumentar, diminuir, manipular o tamanho da lixeira, eu posso colocar o tamanho que eu quiser. Aí eu posso clicar com o botão direito em propriedades da lixeira e alterar o tamanho da lixeira. Exibir versões dos arquivos que estão na lixeira não. Definir usuários não. Lembrando que a lixeira é do disco, né, da partição do disco. E que só disco rígido, só SSD tem lixeira. Legal? Vamos para o item 4. Considere que a planilha foi elaborada no Excel 2016, instalada em um computador com Windows 10. Gabarito da 3 ficou letra C. Vamos para o 4. As colunas da planilha estão identificadas pelas letras A e B no topo da imagem, e as linhas pelos números de 1 a 8. Então eu tenho aqui A, B e as linhas de 1 a 8. Legal. Após inserir a função conte-se, qual é a sintaxe da função conte-se? Conte.se, abre parêntese, intervalo, ponto e vírgula, critério. Qual o intervalo aqui para ele contar? É de A1 até A7. De A1 até A7 é um intervalo para ele contar. Essa contagem vai ser condicional, porque ele estabeleceu o conte-se, então eu tenho que olhar o critério.
Quem é o critério? O critério é esse C aqui. Então eu vou ter que descobrir, fazer essa função C, calcular o resultado para poder contar. Então, se A1 for igual a A, aí eu tenho a sintaxe da função C. Se teste lógico verdadeiro, se não, falso. Qual é o teste lógico aqui? A1 igual a A. Verdadeiro e falso. Aí eu vou olhar. A1 é igual a A? Não, gente. A1 é igual a B. Ó. A1 é B. Se esse teste lógico aqui é falso, ele vai retornar B. Ele vai lá para o final. O falso é B. Então é como se tivesse escrito assim: conte.se de A1 até A7, ponto e vírgula, B. De A1 até A7, quantos Bs eu tenho? Aí eu vou contar. Não é conte? Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Gabarito: 4. Letra C de Charlie. Então, gabarito letra C. Vamos para a questão 5 agora, hein? Questão 5 é mais fácil. Essa função maior, ela tem despencado em prova, né? Então vejam, o que a função maior faz? Procura de acordo com uma posição. Esse número 4 aqui está indicando que ele quer o quarto maior. Então, eu vou colocar em ordem decrescente: 5, 4, 3, 2, 1. Esse aqui é o primeiro maior, esse aqui é o segundo maior, esse aqui é o terceiro maior e esse aqui é o quarto maior. O quarto maior é o 2. Então a função maior procura de acordo com uma posição. A posição aqui é o quarto. Esse número 4 no final indica que ele quer o quarto maior. O quarto maior é o 2. Então o gabarito ficou sendo letra B de bravo. Vamos para a questão número 6. Suponha que uma entidade R deseja enviar uma mensagem M. Olha lá. R quer enviar uma mensagem M para outra entidade destinatária usando a internet. Para se comunicarem, essa outra entidade é o D. Para se comunicarem, R e D utilizam criptografia de chave pública. Chave pública é sempre assimétrica. R mais e R menos são as chaves pública e privada de R. D mais e D menos são a chave pública e privada de D. Como é que a gente faz para mandar uma mensagem confidencial? A gente usa a chave pública do destinatário, o destinatário lê com a sua chave privada. Então, se R utilizar D+, para criptografar M, então D poderá utilizar D- para decriptar. Legal. Vejam. Pública e privada, respectivamente. Então, D+ é a chave pública do D. D- é a chave privada do D. R usou a chave pública do D para criptografar. E ele usou a sua chave privada para decriptar. Então, o item 1 é verdadeiro. Agora, se R usar a sua chave pública, então D poderá usar a chave privada dele? Não. Como é que eu vou decriptar uma mensagem que foi com a minha chave privada se ela foi encriptada pela chave pública de outra pessoa? Eu não posso fazer isso. Então, as chaves têm que ser do mesmo par. Se ele criptografou com a pública do R, vai ter que decriptar com a privada do R. Mas D não pode ter acesso à privada do R. Então, o item 2 está errado. Item 3. Se R utilizar a sua chave privada, então D poderá utilizar a sua chave pública para decriptar. É verdade. É verdade. Embora isso não vá garantir confidencialidade. Porque qualquer um pode ter acesso à chave pública de R. Mas é verdade. Quando eu considerei o item 1 verdadeiro, eu já tinha que eliminar a C, a D e a E. Então a minha dúvida é se seria 1 e 3 ou 1 e 4.
Vamos ver a 4. Se R utilizar a chave privada de D, já está errado, né? Porque como é que o R vai utilizar a chave privada de outra pessoa? Então, D poderá usar a chave pública de R. Se a criptografia é assimétrica, eu tenho que ter um par. Mas esse par tem que ser de uma mesma entidade para poder cifrar e decifrar. Então, se eu uso a chave pública, de R, eu vou ter que decifrar com a chave privada de R. Se eu uso a chave pública de D para cifrar, eu vou ter que decifrar com a chave pública privada de D. O par de chaves tem que ser da mesma pessoa para poder cifrar e decifrar. Eu nunca vou poder cifrar com a pública do Renato e decifrar com a privada de José. Não tem como. Então, gabarito aí da questão, voltando. Questão número 6. Ficou 1 e 3. Gabarito letra A de alfa. O assunto de criptografia é um assunto muito bacana. Depois que a pessoa estuda a teoria, ele se torna fácil. E não tem como errar as questões, porque elas são sempre muito parecidas, né? É o papo de saber que a chave simétrica é uma única chave, assimétrica é um par de chaves, pública e privada. Entender que a gente cifra com a pública do destinatário e ele decifra com a sua chave privada. Vamos que vamos, vamos que vamos. Uma pessoa utilizando a ferramenta de busca na internet do Google, disponível em www.google.com, deseja encontrar apenas arquivos do tipo PDF, que não contenham as palavras concurso público. Pessoal, se ele quer pesquisar apenas arquivos PDF, eu tenho que ter o comando FileType (PDF). Então, eu já posso eliminar a B e a C. Tem que ter o FileType PDF para especificar o tipo de arquivo. Aí o que ele coloca? Que não contenham as palavras concurso público. Então tem que ter um menos na frente do concurso público exatamente nessa ordem, entre aspas. Gabarito, letra E. Por que não poderia ser letra D? Na letra D ele está excluindo a palavra concurso, mas o público não está com menos na frente. Então é como se ele exigisse que tivesse a palavra público. É como se tivesse que ter edital e público na letra D. Se eu quisesse excluir as duas palavras, eu poderia negar duas vezes, botar o menos na frente de cada uma das palavras. Mas da maneira como ele elabora, é exatamente nessa ordem. Não pode ter concurso público, mas pode ter concurso privado, pode ter servidor público, não pode ter concurso público. Então o gabarito é o que? Letra E. Vamos que vamos. Questão número 8. Um código malicioso é um programa desenvolvido para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Um dos tipos de códigos maliciosos permite o retorno de um invasor. Gente, quando ele fala isso aqui, ó, já caracteriza o backdoor. Permite o retorno de um invasor. É o backdoor. Observem que o spam não é um código malicioso. O spam é uma praga virtual, mas não é um código malicioso, porque o spam não é um programa. O spam é uma mensagem indesejada. Pode ser considerado uma praga virtual, pode ser até mesmo um tipo de ataque, mas não um malware. O phishing também é um golpe, está associado a fraude. Força bruta é um tipo de ataque. Front door não tem nada a ver, é backdoor. Então o gabarito é o que? Letra C de Charlie. E aí a gente corrigiu algumas das questões do ISS de contagem. Agora vamos para a prova de auditor fiscal de Araguaína. Vamos lá, questão número 9. Sobre o sistema operacional Windows 10, idioma português, configuração padrão e seus atalhos de teclado, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Logotipo do Windows abre o menu iniciar? Sim. Se eu pressionar
o logotipo do Windows ou Ctrl ESC são atalhos para abrir o menu iniciar. Então o item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eu já vou eliminar a letra C. Ctrl Z Delete abre o gerenciador de tarefas? Não. Quem abre o gerenciador de tarefas é o Ctrl Shift ESC. Ou até mesmo o Ctrl Alt Del. Só que o Ctrl Alt Del ele abre um menu que permite bloquear a máquina. O Ctrl Alt Del abre um menu que tem várias opções, dentre elas o gerenciador de tarefas. Já o Ctrl Shift ESC vai direto para o gerenciador de tarefas. Se eu sei que o item 2 é falso, eu já posso eliminar a B e a D. Aí o gabarito acabou, a letra A. Às vezes eu não preciso nem fazer a questão toda para matar o resultado. Logo, o 3 e o 4 tem que ser verdadeiros. Ó. Shift F10 exibe o menu de atalho. O que é esse menu de atalho? É um menu de contexto que aparece quando a gente clica com o botão secundário do mouse, com o botão direito do mouse. E Ctrl X, é só lembrar da tesourinha, né? Ctrl X recorta. O item 4 é verdadeiro também, então o gabarito é letra A de alfa. E agora a última questão, no Excel 2013 em português, para somar no intervalo de células somente os valores menores que 10. Ou seja, ele está especificando uma condição. Então é para usar a função soma C. Não é para somar tudo, é para somar si menor que 10. Não vai ser a função si nem a função soma, vai ser soma si. De A1 até A10, qual era o detalhe aí? Que também tem aparecido muito em prova. O critério tem que estar entre aspas. Isso apareceu nas provas da IBFC para policial militar da Bahia, para o Corpo de Bombeiros da Bahia, e agora se repetiu aí para auditor de Araguaína, bancas diferentes, né? IBFC e DIB, mas um assunto que tem sido recorrente em concurso. O critério tem que estar entre aspas. Então o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. Beleza? Galera, com isso, a gente vai encerrando a correção do 27º simulado, cujas lives ocorrem normalmente no Instagram. O YouTube foi uma exceção. Acompanhem no Instagram. Eu sempre coloco as questões entre segunda e terça-feira na link da minha bio, e na quarta-feira eu faço uma correção em live, ao vivo, às 9 horas. Beleza? Um abraço para todos e até a próxima, galera. Valeu!